Olá, eu sou Márcia Belmiro, psicóloga, criadora do método Core Kid Coach. Na aula de hoje, nós vamos conversar acerca de um tema que preocupa muitos pais. Meu filho é pequeno, ainda não fala, eu preciso me preocupar, a partir de que idade eu devo me preocupar? Aos 2 anos, a filha da vizinha já canta praticamente o hino nacional e o seu filho da mesma idade ainda fala algumas palavras soltas que nem sempre são compreendidas pelos adultos. Se esse é seu caso, esse vídeo realmente irá ajudar você. Quando esse tipo de situação acontece, muitos pais ficam ansiosos, apreensivos e se perguntam: isso é normal? No outro extremo, os pais que se pautam exclusivamente pela máxima de que cada criança tem seu tempo, podem estar, sem querer, negligenciando esse momento de desenvolvimento do seu filho. Eu preciso falar de um artigo científico para vocês que se chama Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem, dificuldades que podem surgir nesse percurso de Mousinho. E nesse artigo são analisados ali fatores que podem interferir no processo de fala da criança. Entre esses fatores estão o atraso simples de linguagem, desvio fonológico, o distúrbio específico de linguagem, alterações na fluência e também alterações semântico-pragmáticas. Dificuldades que, se não forem avaliadas e tratadas, cuidadas por um profissional especializado, podem sim, em algum momento, trazer prejuízos à aprendizagem escolar. Nesse trabalho, as pesquisadoras trazem tratar-se de uma questão multifatorial e, por isso, elas afirmam que o desenvolvimento normal ou tardio da fala, assim como o da maioria das habilidades humanas, não é determinado apenas por fatores genéticos ou fatores congênitos, sendo esse desenvolvimento, na verdade, recebendo muita influência do contexto ambiental, do contexto cultural em que a criança, a pessoa, o indivíduo se encontra. Como, por exemplo, a quantidade e qualidade dos estímulos a que essa criança é exposta, especialmente nos primeiros anos. Outros fatores que podem interferir na aquisição da fala são o uso de chupeta prolongadamente, a questão ligada à respiração, que às vezes algumas crianças têm uma respiração oral, alergias respiratórias, alimentares, problemas sensoriais e auditivos e também prematuridade da criança, a criança que nasce prematura. Isso tudo são fatores que podem interferir na aquisição da linguagem. De modo geral, aos 2 anos, a criança tem todo o aparelho fonoaudiológico, todas as condições neurofisiológicas para aprender a formar as primeiras frases. Aos 3, ela fala frases completas e entre 4 e 5 anos desenvolve o domínio sobre a fala, sendo capaz de expressar qualquer fonema, qualquer ideia. Quando isso não acontece, é um sinal de que realmente se precisa tomar atenção. De verdade, é a hora que você vai ficar atento, ligado, vai buscar um profissional da saúde, um pediatra, uma orientação de um fonoaudiólogo. A boa notícia é que, caso não sejam identificadas síndromes ou patologias do tipo um transtorno do espectro autista, o mais comum, na verdade, eu vou dizer a você, o mais comum, na verdade, é que quando ocorre um atraso na fala, seja uma situação absolutamente transitória e mais da ordem do comportamento ambiental. Os mesmos autores, especialmente Mousinho, analisam todos esses autores que, quando algum tipo de atraso ou distúrbio é diagnosticado, o ideal é que seja tratado
precocemente, especialmente até os 5 anos de idade. Aí você não vai ter nenhum prejuízo na alfabetização, porque antes da entrada no ensino formal, uma vez tratado tudo isso, não haverá qualquer prejuízo no processo de aprendizagem da criança. Depois que a criança já está dentro do ensino formal, as demandas serão maiores e também provavelmente vai ser maior o tempo que se vai levar para se resgatar essas questões que poderão ser resolvidas muito facilmente até os 5 anos de idade. E aí eu quero intensificar aqui para você nesse momento a importância, a questão comportamental sistêmica desse ambiente. Sob o ponto de vista comportamental, desde bebê o indivíduo começa a captar a comunicação verbal e gestual dos adultos à sua volta. Primeiro, tem início a compreensão desses signos e só depois vem a fala, que começa com balbucios, e daí vai para as palavras soltas e por fim chega às frases completas. E aqui é que reside um fator importante para que haja o atraso na fala. Quando os pais poupam a criança do esforço de colocar em palavras aquilo que ela quer transmitir. Mesmo com a melhor das intenções, os pais, sem perceber, acabam de alguma maneira prejudicando esse processo que seria natural da criança falar palavras que não são compreendidas e depois ela insistir e até ela conseguir conjugar essa grande quantidade de informações no cérebro e se dar a emissão da palavra, do fonema. É um processo complexo dentro do cérebro, especialmente para os pequenos que ainda estão iniciando esse grande processo. E aí a gente tem que entender que o cérebro ele vai sempre buscar formas de economizar energia. E se nós, adultos, cuidadores, pais, poupamos a criança desse trabalho dela se esforçar, é provável que ela se mantenha nessa posição de não se expressar. Nesses casos, quando a criança apontar o brinquedo, em vez de dizer a ela, você quer o carrinho? Aqui está o carrinho, você quer beber água? Aqui está. Enfim, o que ela apontar, os pais nesse momento podem esperar que a criança diga exatamente o que ela deseja, estimulando a criança com frases do tipo: filho, filha, mas me diz o que você quer exatamente? Você poderia me dizer o nome desse brinquedo? Dessa forma, você irá ajudar muito mais o seu pequeno a fazer esse movimento complexo entre o pensar e o expressar o que pensa nessa fase inicial de treino para a aquisição da linguagem. Fique bem, até o próximo vídeo.